Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana movimentada na Libertadores, também na Copa Sul-Americana. Uma semana intensa, né? De jogos bem legais pra gente conversar, pra gente abordar no vídeo aqui de hoje. Então se inscreve no canal para você não perder nada do que de melhor acontece com os times brasileiros nas competições dos 20 clubes brasileiros da Série A do Campeonato Brasileiro ao longo de 2025. E é isso, meus queridos. Bom, se inscreve, compartilha, todos os amigos aí. Chegamos à marca de 30 mil visualizações. Agradecer aí a vocês por isso, obrigado mesmo. E que bora bater outras metas aí ao longo dos anos aí, fechou? Bom, vamos começar então pelos jogos da terça-feira, né? Que a gente teve o jogo de abertura da terça-feira, da terceira rodada da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O empate do Flamengo fora de casa contra a LDU em 0-0. Um jogo onde o Flamengo mais resistiu do que criou, né? Um jogo bem ruim do Flamengo fora de casa, né? Com a LDU levando muito perigo ao longo de todo o jogo, mais concentrado no finalzinho do segundo tempo, onde realmente o Flamengo não jogou bem. Mas foi assim, se a gente for analisar, um ponto conquistado fora de casa, tá tudo bem, o Flamengo vai vencer os jogos dentro de casa no retorno do seu grupo, então é muito improvável o Flamengo não avançar para a próxima fase da Libertadores, né? Pode acontecer de não avançar, por exemplo, na primeira colocação, mas eu acho muito difícil. O clube deve sim ir para as oitavas de final da Copa Libertadores. Quem também empatou foi o Internacional, empatou em casa com o Nacional em 3-3, jogaço, movimentado do começo ao final da partida, mas vale ressaltar que o Inter, né, começou abaixo, né, começou com a rotatividade mais baixa, apesar de no primeiro tempo ter feito gols, mas que foram anulados pelo VAR, pelo impedimento bem marcado pela arbitragem venezuelana. Milan, Boggio e Coates fizeram os gols do Nacional no primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o Inter ainda consegue descontar com o Alan Patrick de pênalti, e aí no segundo tempo o time obviamente consegue jogar mais, né, vai mais para cima, coloca intensidade no jogo e consegue fazer o empate no Beira-Rio. É um tropeço, né? Esse tropeço custou para o Inter a liderança do seu grupo, a gente já vai chegar nesse jogo que custou isso para o Inter, mas foi uma boa reação do Inter. Eu acho que isso que fica para o torcedor colorado, nessa reação que o time teve no segundo tempo de buscar um resultado muito adverso, né? Um 3-0 adverso, um 3-0 desse é para a gente colocar em voga, em destaque, que o Inter conseguiu sim. É mais uma prova, né? Que o Inter tem um bom time, tem um bom futebol, é um dos melhores um dos melhores times aí praticando futebol no país nessa temporada, sem sombra de dúvidas. Mas é um empate ruim, pensando na questão ponto de casa, fora de casa, deve conquistar, vai ter que arrancar pontos do Nacional no Uruguai para classificar. Quem também empatou, né, foi uma terça-feira só de empates, né, que faltou capricho, faltou atenção nessa terça-feira, foi o Vasco, né? O Vasco empatou no São Januário contra o Lanús, é a melhor equipe do grupo do Vasco, é a equipe que vai apresentar mais dificuldade para o Vascão aí nesse grupo. O Vasco vai vencer também os dois jogos que tem para fazer, um jogo fora e o outro jogo dentro de casa que tem para fazer contra o Porto Cabello e também contra o Melgar. Fora de casa contra o Lanús já não tenho certeza, mas deve sim pontuar. Não é uma equipe também tão difícil, mas comparado aos outros rivais, o Vasco vai conseguir pontuar sem sombra de dúvidas. Mas é um ano bom do Vasco, que a gente for analisar, né? Nos últimos anos aí, nesse sobe e desce, nesse briga, não briga contra a zona de rebaixamento, é um ano que o Vasco está tendo uma certa tranquilidade, eu acho que vai ter isso até o final da temporada. É um ano de reconstrução para a gente projetar nos próximos, quem sabe, o Vasco brigando por título no Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, perdão. Mas essa temporada eu não esperaria muita coisa, não. Deve avançar, não na primeira colocação, mas se passar pela repescagem, já é muito pro Vasco, né? O torcedor brasileiro tem que entender o momento das suas equipes, né? Não é todo time que vai ser campeão, não é todo time que vai para final, não é todo time que vai para semifinal. Tem que ter essa consciência também para não se arrepender ao longo da temporada. Bom, na quarta-feira aí a gente teve mais jogos, é o dia de mais jogos que a gente teve na semana. Tivemos um empate 1-1 entre União Espanhola e Fluminense. O Flu foi para o Chile com o time completamente reserva, inclusive sem o Renato Gaúcho. Ele ficou no Rio de Janeiro, né? Os outros jogadores foram para o Chile para disputar essa partida, e ficou no 1-1. Um jogo bem moroso, assim, tranquilo para o Fluminense. Poderia ter saído com a vitória, mas saiu com o empate arrancado no finalzinho com o golaço do Nonato. O Flu sai perdendo com o Arangues, mas o Nonato iguala o placar
o Flu não deve ter também problemas na classificação para a próxima fase da Libertadores, da Sul-Americana. Na Libertadores, o Botafogo perdeu fora de casa para o Estudiantes por 1-0, o gol do Carrilho com muita colaboração do John, né, que falhou feio, foi um frango com F maiúsculo, enfim, bizarro ali o gol que o Botafogo tomou. Acho que coroa a péssima pré-temporada feita pelo time do John Textor, sem técnico, sem preparação, sem nenhum profissional ali trabalhando com a equipe. Era óbvio que esses resultados iriam acontecer ao longo da temporada, né? O Botafogo desperdiçou uma temporada inteira sem um técnico nesse momento de pré-temporada, que seria bem útil para a equipe. Tá oscilando, vai continuar oscilando até o final, mas é impressionante como em 2025 o Botafogo já igualou o número de derrotas de 2024, né? 13 derrotas no total já em abril de 2025. O projeto aí do Botafogo para o final do ano é tenebroso. Mas perde, deve ter complicações, mas também deve vencer os jogos dentro de casa para fazer no retorno. Então, tá vivo, mas aquele vivo respirando meio pausadamente. É isso que o Botafogo tá fazendo na Libertadores. Também na Liberta, aí já mais encaminhado, é o São Paulo que venceu fora de casa o Libertad por 2-0. O Libertad não deve ser uma equipe que vai complicar muito a vida do São Paulo. Eu acho que vale o soberano ali ficar mais ligado com a Alianza Lima, que é um time que dentro de casa no Peru tá jogando bem, mas obviamente, se a gente analisar o São Paulo como um todo, não só o time titular, tá? Que eu acho que tem algumas peças ali que estão destoando um pouco, mas o elenco, né, com a volta de Lucas, de Oscar, é um time que vai passar assim da fase de grupos sem muitos sustos, inclusive talvez até quem sabe com a liderança do grupo. Lucas Ferreira e André Silva fizeram os gols do soberano, que aí fica, né, a questão, né? O Luciano não pode ser a camisa 10 desse time, né? Porque se não fosse ele, se fosse outro jogador, o São Paulo poderia ter feito mais gols nessa partida no Paraguai. Na quarta-feira também tivemos o Atlético, que foi até a Venezuela e ficou no empate em 1-1 contra o Caracas, né? Um dos clubes mais fracos ali do seu grupo, que é um grupo bem fraco, digamos, convenhamos, mas o Atlético até saiu na frente com o Vicente Rodrigues, né? Um gol contra ali do jogador do Caracas, mas acabou levando um gol no meio do segundo tempo. De Santos fez o gol do Caracas. Não foi um jogo bom do Galo, foi um jogo bem, bem moroso também. Até teve mais chances, mas pouco aproveitamento, resultou nesse empate fora de casa, que é bom, né? Diga-se de passagem, é bom. Empate fora de casa em competições sul-americanas sempre vai ser de bom grado. A gente está mal acostumado com clubes que sempre vencem fora de casa pelos campeonatos sul-americanos. O Vitória, né, passou vergonha já na quarta-feira, perdeu para o Cerro Largo por 1-0 no Barradão. Um jogo ruim, né, do Vitória, né, um time que está muito nervoso na competição da Copa Sul-Americana e está oscilando muito. É um time que perde muito, que empata muito, ainda não venceu na Sula e agora vai ter que decidir sua vida nos últimos 3 jogos da fase de grupos, 2 desses sendo disputados fora de casa, no Uruguai, por exemplo, contra o Cerro Largo. Então vai ser confrontos difíceis aí para o Vitória, que precisa fazer um retorno do seu grupo praticamente perfeito. A pontuação tá baixa do grupo, tá? Então dá para o Vitória sim sonhar, mas tem que jogar bola. No Brasileirão tá bem, né? Voltou a jogar bem, mas na Copa Sul-Americana o time tá bem abaixo. Também na quarta-feira o Fortaleza visitou o Atlético Bucaramanga e saiu com empate 1-1. O Atlético Bucaramanga conquistou seu primeiro título, né, vencendo a abertura do campeonato colombiano do ano passado, conseguiu arrancar o empate do Fortaleza na Colômbia. O Fortaleza estava vencendo por 1-0, o gol do Daverson num pênalti que ele mesmo cobrou, sofreu e cobrou. E aí no segundo tempo, no finalzinho, quando o Fortaleza estava conseguindo se segurar, o Pons fez de pênalti a igualdade no placar. Bom, vale ressaltar que nesse jogo, cara, que o péssimo jogo ofensivo da equipe do Fortaleza, que desperdiçou inúmeras oportunidades no segundo tempo, poderia ter saído com uma vitória muito tranquila da Colômbia, o que dá uma certa tranquilidade para o jogo da volta, que vai ser no Castelão. O Fortaleza tem 2 jogos em casa para fazer no retorno, né, contra o Colo-Colo e contra o Atlético Bucaramanga. São 2 confrontos acessíveis, mas precisa arrancar pontinhos ali do Racing no último jogo. Vale ressaltar também que o Fortaleza está com um jogo contra o Colo-Colo, que foi lá no Chile, sobre investigação. Então, pode ser que o Fortaleza consiga ali também 3 pontinhos nesse jogo contra o Colo-Colo, se for constatado, obviamente, o erro do Colo-Colo, do time chileno. Mas, né, vale ressaltar também que pode ser que volte com um pontinho só. E ali o Fortaleza classificaria com 8 pontos, quem sabe. Mas tá na hora também do time
né, converter mais as oportunidades de gol que está criando ao longo do ano, porque é o que está acontecendo. Defensivamente o Fortaleza está mal. Nesse jogo até foi bem até certo ponto, mas é um time ruim defensivamente falando, e ofensivamente também não está nos melhores anos o Leão do PC. Passando para quinta-feira, quem venceu fora de casa e um dos clubes que fez a gente ficar mal acostumado com as vitórias fora do país foi o Palmeiras. Né? O Palmeiras venceu o Bolívar lá na altitude, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, por 3-2 e dando um chute, isolando a desculpa de muitos clubes sobre a altitude. Falta realmente para os clubes brasileiros saírem desse conforto, né, dessa zona de conforto de falar, a altitude é complicada. Realmente é complicada, mexe com a saúde, com a percepção dos jogadores, com a bola, enfim. Mas se você não tiver atitude dentro de campo para vencer, cara, fica muito mais fácil você sentar na sua cadeirinha e falar, a altitude prejudicou tal time e tal time. O Palmeiras teve um primeiro tempo de almanaque no Hernando Siles, né, estádio do Bolívar, fazendo 2-0. Poderia ter feito fechada a primeira etapa com 4-0. É verdade que o Bolívar também teve uma grande chance defendida pelo Everton, então um 4-1 ali, sejamos honestos. Mas no segundo tempo o Palmeiras teve mais oportunidades, né? Outras 4 grandes chances na segunda etapa, podendo ali, o Palmeiras teve 8 chances claras de fazer gol, além, obviamente, dos seus 3 gols lá na Bolívia. O Palmeiras é o primeiro clube brasileiro a vencer o Bolívar 2 vezes na altitude. O primeiro clube brasileiro a vencer o Bolívar foi o Grêmio em 1983, depois foi o Palmeiras em 2021, consequentemente em 2023 o Inter venceu pela terceira vez, foi o terceiro brasileiro a vencer o Bolívar lá na altitude, em jogos oficiais, obviamente, e aí o Palmeiras se tornou desses 3 o primeiro segundo, né, o primeiro a repetir o feito jogando na altitude. É um baita, aliás, o técnico Abel Ferreira foi o primeiro técnico treinando clubes brasileiros a vencer 2 vezes, né? Eu acho que isso é simples. Baita vitória do Verdão, encaminha sua classificação, né? Venceu 2 jogos fora de casa nesse primeiro turno, então vai ter 2 jogos em casa, inclusive um deles contra o próprio Bolívar, que é um adversário mais modesto ali do seu grupo, vai jogar no Allianz Parque, então pode chegar ali praticamente já encaminhando a sua classificação para a próxima fase. Vai ter um confronto difícil na próxima rodada da Libertadores, que é o Cerro Porteño, no Paraguai. Difícil também por conta da questão da torcida, né, questão racial, que lá está muito quente essa questão de disputa entre Palmeiras e Bolívar, mas foi um grande jogo do Verdão, um grande jogo dos comandados de Abel Ferreira, que ainda sofreu 2 gols no segundo tempo, ali de bolas levantadas na área do Fábio Gomes, brasileiro, que fez os 2 gols do Bolívar, mas conseguiu reagir e faltando ali 17 minutos para acabar o jogo, conseguiu fazer o gol com o Maurício, dando números finais à partida, a bela, excelente, espetacular partida do Verdão na Bolívia. Na quinta-feira também o Grêmio empatou fora de casa na Argentina contra o Godoy Cruz. São os 2 clubes com pontuação igual no grupo, né? Godoy e Grêmio estão em 5 pontos ambos. São bons times, eu acho que o Grêmio tem grandes chances de avançar, acho que até de passar o Godoy Cruz na classificação, mas vai precisar arrancar os pontos fora de casa e dentro de casa também venceu o Godoy Cruz, o clube argentino que sabe jogar bola também. O Grêmio foi melhor no primeiro tempo, fez o gol com o Edenilson numa pressão na defesa do Argentina, depois o Ausmendi fez o gol do Godoy no segundo tempo, o Aravena colocou o Grêmio de novo em vantagem no finalzinho, mas 5 minutinhos depois o Martínez Dupuy, né, o Depay francês, fez ali o gol do Godoy dando o empate no placar. É uma defesa carente ali de boas peças do Grêmio, tá? Falha demais defensivamente e esse empate na Argentina acho que resume muito bem isso. Na quinta-feira também o Corinthians venceu o Racing por 1-0, o Racing esse da Shopee, do Uruguai, não é o Racing tradicional da Argentina, que inclusive aplicou uma sonora goleada no Corinthians no passado. Nesse ano, o Corinthians conseguiu vencer o seu irmão ruim ali do Uruguai por 1-0. Se você, torcedor, vou apontar aqui, ó, pra você. Se você tá aí do outro lado, acreditar nessa balela de que, se não for sofrido, não é Corinthians. Irmão, faça-me o favor, meu amigo. O Racing é um time que se tivesse 20 clubes na Série A e ele entrasse como 21º, ele ia terminar o Campeonato Brasileiro sem pontuar, sem conseguir empatar nem mesmo com o Sport, fora de casa, dentro de casa, na altitude, na Antártida.
não ia conseguir pontuar, é um time ruim, é um time que mesmo com um a mais não conseguiu criar nada, não conseguiu dominar nem um pouco o Corinthians com um a mais sobrou em campo, né? Desperdiçou inúmeras oportunidades com o Yuri Alberto, o Depay, foi um jogo muito tenso dessa equipe do Corinthians, isso é verdade, tanto com a expulsão infantil do Félix Torres, inclusive alguém tem que conversar com ele, né, porque pênalti no Campeonato Paulista, na sequência expulsão na final do Paulistão, os dois aconteceram na final do Paulistão, né, o pênalti e a expulsão. Agora expulsão novamente quando o Corinthians precisava vencer um jogo dentro de casa, aleluia, em alguma competição sul-americana. Então, cara, me desculpe, mas se você cai nessa balelinha aí de que se não é difícil, se não é sofrido, né, Corinthians, pô, faça-me um favor, você tem que começar a querer mais na sua vida, entendeu? Não se contentar com pouco, com um futebol pobre, pouco como porco como é esse Corinthians. É um time ruim, é um time que não consegue jogar bola, foi campeão paulista e tá vivendo nessa onda desde o Campeonato Paulista, cara. Não é culpa só do Ramon Dias, são peças que se acomodaram e estão desempenhando futebol ruim, entendeu? Não vai avançar na fase de grupos, né? Tem um jogo para fazer em casa contra o América de Cali já na próxima rodada, eles não devem vencer esse jogo, isso já tira pontos ali de um adversário direto na classificação, mas vai ter o Huracan fora de casa, vai ter o Racing fora de casa e o Corinthians treme em competições sul-americanas. Se avançar, inclusive, deve avançar na segunda colocação, o que colocaria o time corintiano na repescagem da Sul-Americana, enfrentando algum terceiro colocado da Libertadores. Aí sim o Corinthians pipoca, falando, mas vai pipocar. Na quinta-feira tem aí um clube que dá aula para o Corinthians em Copa Sul-Americana, competição Sul-Americana, Libertadores, é o Bahia. Né? Venceu dentro de casa o Atlético Nacional, encaminha sua classificação, porque vai ter ainda um joguinho dentro de casa no retorno, mas vai visitar o Atlético Nacional e o Internacional fora, mas dentro de casa é o Nacional, se conquistar ali um pontinho, já faz ali os seus 10 pontos, e o que praticamente já coloca o clube na próxima fase, e aí vai definir, obviamente, se em primeiro ou segundo colocado, mas é só continuar desempenhando um futebol interessante que esse Bahia tem, conseguiu fazer o gol no segundo tempo com o William José, mas foi um confronto muito, muito equilibrado. Tanto o Atlético Nacional teve as suas chances mais fora da área, né? Faltou, obviamente, o clube do Atlético Nacional de criar oportunidades mais próximas do gol. O Bahia, sim, aí sim, teve mais chances perigosas, mas eu falo equilibrado a questão de, obviamente, posse de bola, finalizações, controle de jogo do adversário. Os dois times foram muito bem, mas o Bahia foi melhor, conseguiu fazer o seu gol com o José no finalzinho do jogo. Para fechar, na quinta-feira tivemos a vitória do Palestino em cima do Cruzeiro, lá no Chile, a vergonha, né, dos brasileiros em Copas comandadas pela Conmebol. Foi um vexame assim, com V maiúsculo do Cruzeiro, perdão, que vai para o terceiro jogo da Sul-Americana com 0 pontos, né? O time não pontuou, só foi derrotado tanto por Mushuki Runa quanto por Palestino. É vergonhoso assim o que a gente vê do Cruzeiro nessa temporada. É um clube que vai jogando fora a temporada. Eu acho que é até compreensível se a gente analisar que é um clube em reestruturação, contrataram muitas peças caras, peças que precisam de um entrosamento, que nunca jogaram junto antes, então precisam, obviamente, se entrosar para poder o Cruzeiro pensar em alguma coisa para a próxima temporada. Nessa, já foi embora, não deve conquistar mais nada nessa temporada. Inclusive, deve ser eliminado, sim, da fase de grupos da Sul-Americana. Christian Soares fez o primeiro gol do jogo Palestina no primeiro tempo. O Eduardo fez o gol de empate no finalzinho do segundo tempo, aos 83. Deixa eu fazer a conta rápida aqui. Faltam 7 menos 45, os 38, né? Aos 38 do segundo tempo. E aí, 3 minutinhos depois, aos 41, o Palestino conseguiu fazer o gol de novo da vantagem com Arias numa cobrança de escanteio, depois de uma falha absurda do Cássio. Frangou ali quase. Aí o Lucas Romero conseguiu chutar para escanteio. No escanteio, o Arias fez o gol e colocou o Palestino de novo em vantagem. Cara, foi um jogo bom do Cruzeiro, eu não consigo falar que foi ruim, mas é uma equipe que sofre, né, para jogar bem, para conseguir pontuar. Não tem ainda um time, eu ia falar que tem um bom time, mas não tem ainda um time, um coletivo funcionando. São peças individuais e dependendo muito dessa individualidade de cada jogador, né? Você nitidamente vê que não tem ligação entre as peças. Eu acho que isso é o principal defeito do Cruzeiro na temporada.
essa falta ainda de criar uma ligação entre esses jogadores para, obviamente, conquistarem e almejarem algum título ao longo da temporada. Mas é isso, meus queridos. Rodada intensa e tensa de competições sul-americanas, né? Tivemos aí times que encaminharam classificação, times que vão passar um perrenguinho ainda nesse retorno, times praticamente eliminados, né, Cruzeiro? Mas a gente ainda vai abordar, conversar sobre Sul-Americana, Libertadores nas próximas semanas. Semana que vem, no meio da semana, não vamos ter as Sul-Americanas, né, campeonatos sul-americanos, vamos ter Copa do Brasil. Então, só na outra semana que a gente volta com análises e coberturas aí dos jogos da Sul-Americana, Libertadores. Se inscreve no canal pra você não perder aí, ô cabeção. Tá perdendo o quê? Tá bobeando por quê, cara? Chegou até aqui e não vai se inscrever? E você que chegou até aqui, deixa nos comentários, deixa eu pensar, uma raposinha, né? Simbolizar o Cruzeiro, e um bloco, aquele bloqueadinho assim, aquele sinalzinho de acesso negado pro Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Se inscreve no canal dessa força, um abraço,